Olá, meus irmãos, que bom estar com você em nome de Cristo Jesus e mais uma oportunidade, né? Queria trazer para você aqui uma mensagem breve. Estamos aí trazendo, né, algumas mensagens, algumas palavras, né, para fortalecer aí o seu coração. Estamos retornando aí para o YouTube, né? Logo mais a gente vai conseguir também transmitir aqui as reuniões, né, as mensagens aqui diretamente da igreja. Mas por enquanto estamos aqui no estúdio para trazer aí para você uma palavra de Deus para o seu coração, tá? Hoje eu estou pregando e eu estou falando o seguinte, né? Hoje nós estamos meditando aí, hoje é quarta-feira na Igreja da Graça e nós estamos meditando aí no trechinho aí da passagem de Oséias, né? Oséias no capítulo 6, no versículo 3, que a palavra diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então o que eu estou falando hoje? Nós estamos falando a respeito de que nós não podemos apenas conhecer a Deus e achar, né, que já é o suficiente. A pessoa de repente ela fala, não, eu conheço a palavra, né, eu sei quem Deus é. Mas eu tenho explicado o seguinte: existe uma diferença, né, entre você conhecer ao Senhor e você, na verdade, por exemplo, ali, saber quem Deus é, né? Eu estava comentando que eu conheço muito bem a minha família, a minha esposa, né? As minhas filhas ali, por quê? Porque elas moram comigo, elas andam comigo, estão ao meu lado. Então, se alguém me perguntar se eu conheço, né, eu posso dizer então que eu as conheço. Mas se alguém me perguntar, por exemplo, de alguém famoso, né, eu vou falar assim, olha, eu já ouvi falar, né, mas eu não sei quem é, eu não ando com ele, eu não sei, né, como é que é ali a vida dele. Então eu estou falando a respeito disso, que às vezes a pessoa, ela sabe quem Deus é, ela sabe que Deus ele cura, ela sabe que Deus ele liberta famílias, ela sabe que Deus prospera, ela sabe, né, que Deus é bom, que só Deus pode ajudá-la, mas ela ainda não teve esse contato com Deus de poder verdadeiramente conhecer a Deus. Porque a gente pode falar que a gente conhece alguém quando a gente anda com essa pessoa. Olha só o que a palavra diz aqui em Jó, no capítulo 42, no versículo 5, naquela versão da NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, ó: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, quer dizer, o Jó, ele falou o seguinte, olha, antes eu ouvia falar que o Senhor existe, né? Eu ouvia falar que o Senhor abençoa aqueles, né, que o buscam e tudo mais, então eu tinha ali uma ideia de quem Deus era, né? Mas eu não conhecia. Aí ele diz aqui no final do versículo, né? Eu ouvia falar do Senhor, mas agora, né, eu te vejo com os meus próprios olhos. Então isso aqui é muito interessante. Eu falei hoje aqui na igreja a respeito disso, né? As pessoas, elas participam das reuniões, elas fazem as campanhas, né? Elas até, entenda bem, elas estão ali junto com aqueles que conhecem. Mas tem muita gente que ela só ouve falar, né? Ela não prossegue, por exemplo, em conhecer a Deus, né? Ela não procura aprender ali a andar com Ele, né? Aí me chamou a atenção um trecho que até o pastor Josias ele mencionou esses dias na live das 15 horas, e esse versículo muito bacana, olha só que interessante, Hebreus capítulo 5, versículo 7, na NVI. Olha só o que acontecia com o nosso próprio Senhor Jesus, né? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender. Então, quer dizer, Jesus, né, durante o seu tempo aqui na terra, ele próprio, entenda bem como a palavra diz aqui, ele orava e suplicava, né,
em alta voz com lágrimas. Então isso mostra para a gente que ele buscava a Deus de coração, né? A ponto de se envolver tanto que lágrimas, né, vinham aos olhos. E por que ele fazia isso? Olha só, ele orava, né? Aquele que o podia salvar da morte. Então, olha só que interessante, porque Jesus, ele é Deus, mas ele estava como homem aqui na terra. Então, o que Jesus ele fazia? Ele orava a Deus porque só Deus podia livrá-lo da morte. Só Deus podia, né, ali guardá-lo. Então, se a gente pegar esse mesmo entendimento, só Deus pode me curar, só Deus pode abençoar a minha família, né? Só Deus pode me prosperar. Mas aí que tem o ponto. Ele orava ao Deus que podia livrá-lo. Então, você está entendendo o que eu falei para você lá no início, em Oséias? É conhecer e prosseguir em conhecer, né? Como, por exemplo, o dia ele se renova, né? Amanhã vem, depois vem a tarde, a noite, depois um outro dia, acabou aquele, vem um outro, né? É essa renovação que a gente precisa buscar em Deus, né? De conhecer cada vez mais. Aí a gente percebe o caso lá de Jó, que eu li para você, né? Quando Jó ele fala, olha, eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu ando contigo, né? Quer dizer, eu não escuto só as pessoas falarem que o Senhor existe, né? Eu ando contigo, eu tenho intimidade contigo. Eu estava falando hoje, aqui na reunião, que a pessoa ela diz que ela conhece a Deus, né? Mas ela não procura, entenda bem, ter essa intimidade com Deus, né? Abrir o coração, Deus, hoje eu não estou legal, eu estou chateado hoje eu não estou me sentindo bem, ou então, né, entrar ali para conversar, para falar, Deus, obrigado, né? Acabei de conquistar uma bênção, obrigado por essa conquista. Então, quer dizer, não tem aquela intimidade, né? Parece que é aquele contato frio, entendeu? O que eu falei. Na minha casa eu tenho intimidade, eu converso, eu abro o coração, entendeu? Por quê? Porque eu tenho intimidade ali com as pessoas que estão ao meu lado, né? Eu posso falar abertamente. E às vezes a pessoa não consegue ter isso com Deus. Por quê? Porque olha só o que fala no final do versículo 7 aqui de Hebreus, né? Vou ler desde o início para a gente pegar o sentido. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu, orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte. Olha só agora. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, quer dizer, o próprio Jesus, que é Deus, só era ouvido por Deus, né, como ele estava aqui como homem, só era ouvido por Deus porque ele era submisso a Deus. Então a pessoa, alguns falam que, né, conhecem, mas na verdade não. Eles ouviram falar, né? Eles ouviram falar, por quê? Porque eles não se submetem. Só aquele que se submete a Deus, aquele que se dobra perante a palavra, aquele que até fala assim, olha Deus, não é o que eu queria, eu vou fazer porque o Senhor colocou no meu coração, porque eu entendi que é isso. Então só aquele que se submete realmente pode falar que conhece. Só fala, não, eu conheço, mas não conhece, né? Não conhece por quê? Porque se conhecesse, entenda bem, se conhecesse, né, se submeteria, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Em nome de Jesus Cristo, conhecer e prosseguir em conhecer, tá? Faça aí como Jó. Ele ouvia falar, depois ele começou a viver, né? Começou realmente a conhecer porque ele submetia. Olha Jesus, tá? Guarda no seu coração esse entendimento, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você. Coloca a sua mão com a minha aqui. Meu Deus, eu oro com essa pessoa que está neste momento precisando, Pai. Precisava, Deus, dessa mensagem. Está orando, meu Deus, comigo aqui agora. Eu apresento, meu Pai, essa vida diante do Senhor. Meu Pai, não adianta a gente ficar se enganando, falando que a gente conhece. Não, tem gente que ouviu falar. Deus, não queremos ouvir falar, queremos te conhecer. Queremos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo,
nos submeter à Tua palavra. Ajuda-nos, meu Deus. Eu oro por essa pessoa que foi tocada agora por essa mensagem, está orando comigo e precisa de uma bênção, Pai, para a família dela. Meu irmão, eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo, eu envio o poder de Deus agora aí para a sua vida. Que Deus te abençoe agora, onde você estiver. Eu digo, mal, solte essa pessoa. Eu estou abençoando a vida dela, a casa dela, em nome de Jesus. Pai, obrigado e amém. Glória a Deus, tá? A gente vai estar colocando alguns videozinhos assim de pregação mais breve, tá? Até a gente já ter certinho aqui. Estamos preparando, né? Para ter uma qualidade bem bacana, aí para a gente poder transmitir aqui as mensagens, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, tá? Precisando falar com o pastor aí, vou colocar para você aqui embaixo, tá? O nosso WhatsApp aqui da Praça da Sé, tá bom? Você pode mandar mensagem para a gente, tá? Pedir uma oração, pedir aí uma orientação, tá? E a gente vai estar respondendo aí para você, aí nesse WhatsApp que está aparecendo aí embaixo, tá bom? Deus te abençoe, fique firme com Jesus. Tchau.